palavra do Senhor nos diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja fornificador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhe não falassem mais. Porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é do céu, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não se pode abalar, que não pode ser abalado, tenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita, e quando ela foi escrita, a data provável para essa carta, ou esta epístola, é entre os anos 67 a 69 depois de Cristo. Essa carta, ou melhor, esta epístola, ela foi escrita, e há uma diferença entre carta e epístola, apesar do gênero ser o mesmo, mas a diferença é que as epístolas, elas tinham uma conotação doutrinária. Então, aqueles que deveriam ler, os receptores deveriam receber as palavras ditas nas epístolas como regra de fé e prática. Então, nós não sabemos quem escreveu esta carta, a lista é grande, provável, Paulo, Apolo, Pedro, Policarpo, e dentre outros autores. Particularmente, meu voto é para Paulo, mas não sabemos. Mas o que sabemos é o seguinte, que o escritor aos Hebreus, ele tinha um vasto conhecimento do Antigo Testamento e a lei de Deus. Tinha como objetivo, ao escrever esta carta, encorajar os cristãos que saíram do judaísmo, estavam no cristianismo e encontravam dificuldade para permanecer no cristianismo. Talvez por causa das perseguições que se iniciavam, os judaizantes, eles estavam achando difícil permanecer na fé em Cristo, e eles estavam voltando ao judaísmo. E o escritor aos Hebreus tenta motivá-los, mostrando aos judeus cristãos que Cristo é superior. Essa carta é chamada da supremacia de Cristo.
E ele aborda este assunto da supremacia de Cristo da seguinte forma: nos capítulos 1 e 2, o escritor aos Hebreus falou que Jesus é superior aos anjos. Ele elabora isto no capítulo 1 e 2, dizendo que a nenhum dos anjos, conforme o Salmo 2, o versículo 7, disse Deus: jamais tu é meu filho, e eu hoje te gerei, a nenhum dos anjos. A despeito disso, o Filho de Deus tem um trono que é um trono perpétuo, subsiste sobre todas as coisas. E Deus o coroou de honra e de glória. Ele diz isso no capítulo 2, os versículos 6 por diante. Depois, ele diz que Jesus é superior, no capítulo 3, a Moisés. Ele fala nas seguintes palavras. Ele diz que Moisés é o mordomo. Quando Moisés veio para liderar o povo de Deus, Moisés veio como mordomo da casa. Mas veio o filho do dono, e o filho do dono é maior do que o mordomo, né? E ele diz no capítulo 3, e o versículo de número 6, ele diz as seguintes palavras: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. A casa somos nós, o povo de Deus. Deus colocou Moisés como mordomo da casa, cuidador da casa. Uma vez que chegou o filho, o mordomo fica de lado e o filho é prioridade, o filho é mais importante do que o mordomo. Capítulo 4, o escritor aos Hebreus, ele diz que, sim, e por que ele usou Moisés? Porque Moisés foi um ícone para o judaísmo, foi um ícone para os judeus. Moisés foi um legislador, Moisés foi um homem de grande influência em Israel. E aqui ele usa esse personagem para dizer que Cristo é superior a Moisés. Depois ele usa Josué, no capítulo 4. Ele diz que Josué levou o povo de Israel a uma terra prometida. Mas essa terra prometida, a terra de descanso, uma terra que mana leite e mel, foi uma terra de um descanso temporário. Foi um descanso que, depois de um tempo, o povo teve que guerrear. A paz do povo não permaneceu sobre aquela terra. Aliás, as deportações do povo de Israel para a Síria, para a Babilônia, isso foi a falta de paz. Mas tem um outro Josué. Aliás, o nome de Jesus, a raiz do nome de Jesus significa Josué. E esse outro Josué levará o seu povo para uma terra de descanso eterno. Não é um descanso temporário. E ele diz isso no capítulo 4, versículo 9, portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Essa terra que nosso Josué, nosso Jesus nos levará, é um descanso eterno. Quem pode dar glória a Deus por causa deste Josué? Nos capítulos 5, 6 e 7, o escritor aos Hebreus falou sobre o ministério sacerdotal. Jesus é superior ao ministério sacerdotal, e o ministério de Jesus é conforme a ordem de Melquisedeque. Não iremos abordar em detalhes por causa do tempo. No capítulo 8, ele falou sobre a superioridade do novo pacto, da nova aliança. Capítulo 9 e 10, sobre a superioridade do sangue de Jesus Cristo em relação ao sangue dos cordeiros. Ele diz, quando Cristo veio, Deus preparou um corpo para Cristo. Ele diz no capítulo 10, versículo de número 5, ele disse, pelo que entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. O corpo de Cristo foi apresentado, seu sangue derramado na cruz, como sacrifício suficiente, completo, perfeito e total. Então, Cristo é superior ao sistema sacerdotal. E no capítulo de número 11 e parte do capítulo 12, ele conclui falando dos heróis da fé. A parte prática, teórica, termina no capítulo 11. E ele conclui dizendo, se nós pensarmos quem é o maior dos heróis da fé, nessa lista que é citada desde o capítulo 11, o maior deles é Jesus Cristo, é o nosso maior modelo, porque devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A fé se origina nele, se destina a ele. Portanto, ele diz no capítulo 12, versículo de número 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé,
o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém, meus irmãos? Uma vez tendo falado resumidamente sobre o esboço desta carta, no capítulo 12 que lemos, a partir do versículo 2, aqui o escritor aos Hebreus tenta motivar de uma forma de exortação a permanecer firmes na fé. E ele faz isto da seguinte forma: ele mostra nos versículos 12 a 14 as atitudes que nós devemos tomar diante do desânimo, diante das dificuldades e diante das provas. No versículo 15, a parte A, ele nos mostra como nós devemos reagir diante dos homens. Perdão, no versículo 14, eu disse 15, mas já no versículo 14. Como devemos reagir diante dos homens. No versículo 15, a parte A, como devemos permanecer na graça que nos foi dada. A parte B, como prevenir diante das raízes da amargura. Nos versículos 16 e 17, como nós devemos valorizar o privilégio de ser cristão e das bênçãos espirituais. E depois, dos versículos de número 18 até o 29, ele explica e motiva com as seguintes orientações. Primeiro, devemos olhar para cima, contemplando a nossa Jerusalém celestial. Depois, devemos olhar para frente, se esquecendo das coisas que para trás ficam, observando o reino de Cristo, que é inamovível, inabalável. E depois, por último, devemos confiar no Senhor e ser reverentes diante do nosso Deus. Esse é o assunto que estamos prestes a elaborar aqui. No versículo de número 12, ele diz assim, olhe, observe a exortação dele. Diz assim: portanto, tornai a levantar, o que, irmãos? As mãos cansadas. E depois, o que mais? Os joelhos desconjuntados, trôpegos, o joelho deslocado. Na verdade, o que ele está se fazendo referência é ao desânimo espiritual e à inatividade espiritual. Ele exorta dizendo: tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados. A vida cristã, a vida do crente, consiste em dificuldades. E diante dessas dificuldades, o crente deve deixar, primeiro, de lado a falta de coragem e, segundo, os seus queixumes nas adversidades. Pois a vida cristã, ela não é fácil. Ela é cheia de problemas e dificuldades, problemas espirituais. Dificuldades aqui nesse mundo, enfrentamos o mundo, enfrentamos a carne, enfrentamos o diabo, estamos numa guerra. Por isso, devemos ter coragem. Os medrosos e os que não têm coragem, eles não ficam firmes, mas os corajosos, eles permanecem. Em Atos capítulo 14, versículo 22, Atos 14, versículo 22, na verdade 21 e 22, diz a palavra do Senhor: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É sobre tribulações, dificuldades, nós entraremos no reino de Deus. Mãos cansadas, elas são fortalecidas pelo serviço do Senhor, fazer a obra do Senhor. Mãos é um sentido de serviço, está envolvido na obra do Senhor. Joelhos desconjuntados são fortalecidos como vida de oração. Então, dois conselhos aqui para os escritores hebreus é: para você ter coragem e você deixar de se queixar na adversidade, se envolva na obra do Senhor. Viva uma vida de oração, que você será fortalecido. É a mesma coisa dos músculos.
fortalecimento das mãos e dos joelhos. Qualquer defeito pode ser causado pelo desuso. O músculo se atrofia se você não movimentar ele. Ele fica atrofiado. A vida espiritual é a mesma coisa. Se você não se mexer espiritualmente, você vai se atrofiar espiritualmente. Mas o escritor aos Hebreus já está dizendo aqui que nós devemos nos manter fortalecidos. Verdadeira fortaleza do caráter demonstra quando o cristão é provado, quando ele impregna suas forças e suas energias nas dificuldades. Provérbios 24, versículo 10, o proverbista diz assim: se te mostrares frouxo no dia, que dia é este? No dia da adversidade, a tua força será reduzida. Mas eu digo nesta noite, se você enfrentar a dificuldade com uma visão diferente, crendo e confiando no Senhor, você não vai se atrofiar espiritualmente, porque os que confiam no Senhor são como o quê? Os que confiam no Senhor são como o quê? Que não faz o quê? Mas faz o quê? Então levante sua mão e dê uma glória a Jesus, se você confia em Deus. Levantai as mãos cansados, joelhos desconjuntados. Mesma expressão aparece em Isaías capítulo 35, versículo 3 a 5. Nós não iremos ler por causa do tempo. Mas eu queria fazer referência aqui nesta noite a um homem, um patriarca que se queixava muito pelas dificuldades. Ele se achava que ele era o perfeito, ele não podia passar por aquilo. Jó, capítulo de número 23, veja aí comigo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Jó, capítulo 23. Eu fiquei impressionado quando eu vi Jó falar essas coisas. Jó, nesse capítulo 23, Jó se achou muito correto. Ele disse: eu vou dar uma brigada com Deus, vou brigar com Deus aqui. E ele disse assim: esse é como que eu estou falando, tá? Se eu soubesse que eu poderia achar, se eu encontrasse Deus, então me chegaria ao seu tribunal. Se eu encontrasse onde é o tribunal de Deus, eu ia lá. E com boa ordem exporia entre ele a minha causa, e a minha boca se encheria de argumentos. Eu falaria com ele, traria argumentos, saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que eu me dissesse. Eu falaria para Deus e diria para ele: o Senhor sabe que eu não mereço isso aqui não, eu tenho razão, o Senhor sabe que eu tenho razão. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo, por mais grande que ele seja. Quando eu falasse para ele, sabe o que ele me diria? Nada. Antes cuidaria de mim. Jó se achou, irmãos, que aquele problema que ele passava, ele disse: não, eu queria encontrar onde é que Deus está morando, que eu vou lá na casa dele, no tribunal dele, e eu diria para ele: o senhor sente aí, que eu vou conversar com o senhor, e vou dizer as minhas razões, que eu não mereço isso não. Aí, entre linhas, eu vejo Deus dizendo assim: tu quer brigar comigo, é? Jó, tu quer entrar em uma briga comigo, Jó? Jó, capítulo 38, versículo 3. Olha Deus dizendo assim para Jó: Jó, tu quer entrar numa briga comigo, Jó? Claro, me entenda a expressão que eu estou falando, não estou usando uma linguagem para a gente entender. Aí Deus disse assim: agora cinge os teus lombos, como homem, e te perguntarei, e tu me responderás. Tu não está cheio de argumento? Bota teu cinturão aí, amarra tuas calças, porque agora é eu e tu e eu, Jó.
Vou só te fazer algumas perguntas. Se você souber responder, tudo bem. Qual foi a primeira pergunta que Deus fez para Jó, irmãos? Peraí, vamos todos juntos no 3. E 38, versículo 4. 1, 2, 3. Foram 77 perguntas. Deus já começou assim, ó, tome Jó. Já foi dando uma rasteira nele. Jó não soube responder uma só pergunta. Você pode dar uma glória a este Deus nesta noite? Aí depois que dei das 77 perguntas, passou o tempo. Aí 42, o versículo 2. Isso aqui é outro Jó, tá? Do capítulo 23 para o 42, aqui a gente tem outro Jó. Um Jó mudado. Um Jó que diz assim, aqui ele está, imagina ele ajoelhado, dizendo, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Escuta-me, versículo 4, escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e não é tu me responderás, é tu me ensinarás. Com ouvidos dos ouvidos, eu ouvia falar do Senhor, mas agora que o negócio mudou, os meus olhos te veem, e o que eu falei lá atrás, por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Como Deus é tremendo, não é, irmãos? Por isso, levante as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, atrofiados, e siga em frente. As adversidades estão de lado, mas melhor é o que está lá na frente. Jesus tem algo bom para a gente lá na frente. Você pode dar um glória a Deus, levantar sua mão para o céu e olhar pela fé o que está lá na frente. Aleluia. Aí ele diz assim, voltando a Hebreus capítulo 12, versículo 13. Ele explica, né? Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Essa expressão aparece lá em Provérbios capítulo 4, versículo 26 e 27. O que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui é se tornar forte no dia da adversidade. Ele está explicando aqui que o cristão deve caminhar pelo caminho reto, o caminho direito, se manter firme no momento da adversidade, e o que está meio torto, ele seja sarado. É essa a ideia. Se está atrofiado, você movimentar os músculos, ele desatrofia. É essa a ideia aqui. Se a vida espiritual, sua vida espiritual está atrofiada, exercite a sua vida espiritual. As mãos cansadas é o exercício, envolver-se na obra. E joelhos conjuntados, uma vida de oração. Aí depois ele diz no versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Claro, preciso dizer que o que ele vem dizendo está ligado ao que vem anterior, né? Porque ele falou sobre a correção do Senhor, o sofrimento que o cristão passa e que até mesmo Deus permite. E aqui ele diz duas coisas que o cristão deve fazer: seguir a paz com todos. Diante da adversidade, o cristão deve ter ânimo e não desânimo. Seguir a paz com todos. Romanos capítulo 12, versículo 18. Paulo dá uma orientação, é por isso que o meu voto da autoria desta carta é para Paulo. Capítulo 12, versículo 18.
Paulo diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. O cristão deve buscar viver uma vida em paz, harmoniosa. Só que essa paz, ela está ligada com a santificação. Não adianta você viver uma vida em paz com todos, mas não ter uma vida de santificação. E o critério aqui não é uma opção, mas é uma necessidade absoluta. A palavra santificação é ser separado. Nunca na Bíblia é a ideia de ser perfeito, mas é ser separado do pecado, para servir alguém. Efésios capítulo 4, versículo 17, eu rapidamente queria mostrar o contraste com os irmãos, numa questão prática. Paulo, quando orienta aos Efésios, uma cidade envolvida pela helenização, a cultura grega helenista, Paulo diz que eles andavam assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como os demais também andam também os outros gentios. Como é que eles andam? Eles são vaidosos no seu sentimento. Eles acham que são os mais sábios do mundo por causa da filosofia. Eles estão obscurecidos no que diz respeito às coisas de Deus. Eles não entendem, entenebrecidos no entendimento e, consequentemente, separados da vida de Deus. E ele diz que pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentido do que é correto e moralidade, Paulo disse, se entregam à dissolução para que com intrepidez, com avidez, cometem toda classe de imoralidade, impureza. Mas vós, Paulo diz, vós não sois assim, não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Despojar é se despir. Roupa tem a ideia de ações, obras, atitudes. Despir é despir das atitudes velhas. Aí ele diz aqui, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis. Aqui você entende a ideia de você tomar um banho, se refrescar, renovar, e vos renoveis no sentido do vosso espírito, é você dar direção à sua mente, conforme a orientação do Espírito Santo. E agora, uma vez que você se refrescou, você agora se banhou, você agora se veste, não com a roupa velha e suja, mas você se veste agora com uma nova roupa, e revesti-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que é que Paulo está dizendo? E isto é uma prática que deve ser diária. Paulo está dizendo o seguinte, todo dia eu tenho que deixar as práticas que desagradam a Deus, despojar do velho homem. Eu tenho que direcionar minha mente ao sentido, à renovação, à orientação do Espírito Santo. Uma vez que eu redirecionei a minha mente a isto, agora eu vou me vestir, eu vou revestir, eu vou ter novas atitudes, e essas atitudes é de acordo ao novo homem. Esse homem se chama Jesus Cristo, que é criado segundo Deus em justiça e em santidade. Amém, meus irmãos? Essa prática deve ser diária. Essa prática deve ser diária. Por isso, o escritor aos Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos num tempo em que se está preocupando só esse primeiro critério, a paz. Queremos estar em paz com todos, mas nos esquecemos da santificação. Uma coisa está ligada com a outra. A vida cristã ela só será efetiva
só terá efetividade se vir a paz e a santificação junto. E isto faz um sentido tão grande que Pedro diz assim: sede santos. Deu para perceber que Deus não exige santidade igual a Ele, porque senão Ele dizia assim: sede santos como eu sou santo. Se Deus exigisse isso da gente, ninguém alcançaria. Mas Ele diz: sede santos porque eu sou santo. E isso é um contraste com todos os deuses da terra. Todos os deuses das mitologias pagãs é envolvido com imoralidade, é envolvido com prostituição. É tanto que a ideia de religiosidade com prostituição anda muito junto. O panteão pagão do mundo está muito ligado à questão de religiosidade e prostituição. Mas o Deus de Israel é diferente. Por isso ele diz: sede santo porque eu sou santo. Glória a Deus por isto. Sem a paz e a santificação, nada poderemos. 2 Timóteo 2, 20 e 21. Não vou ler por causa do tempo. Versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O escritor aos Hebreus está mostrando a atitude aqui. Primeiro, manter uma relação com Deus, foi o que nós já vimos. E agora no versículo 15, a parte A, permanecer na graça do Senhor Jesus Cristo e ter o cuidado para não cair dela. A pior coisa para um crente é cair da graça. E hoje nós temos visto muita gente caída da graça hoje em dia. Paulo, lá na sua carta aos Gálatas, Paulo disse assim, Gálatas 5 e 4. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. O que seria estar caído da graça? Separado de Cristo, desassociar-se a Ele. O cristão, quando ele é salvo em Jesus Cristo, ele vai se tornando mais parecido com Cristo. Aliás, esse é o bem maior que Paulo diz lá em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Aí Paulo dizia: aos que chamou, a estes predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Esse é o bem que Paulo está falando. O cristão, ele se torna mais parecido de Cristo. Ele vai se diferenciando do mundo. E ele vai ficando mais parecido com Cristo. Como é que a gente se parece mais com Cristo? É só olhar para aqui, irmãos. É só olhar para isto. É só dar prioridade a isso aqui, ó. Só ler a palavra de Deus todos os dias. Amá-la todos os dias. Ser apaixonado por este livro aqui desesperadamente. É dizer: eu amo a tua palavra, Senhor, eu sou apaixonado pela tua palavra, eu sou desesperadamente amante da tua palavra. Será que você faz isso? Você lê, meditar, se familiarizar com esta palavra, à medida que você vai passando, você vai se tornando mais parecido com Cristo. Portanto, ninguém, diz ele aqui, se prive da graça de Deus. E de que? Outro detalhe: nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Esse é um grande problema. Isso aparece lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 29, versículo 18. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Para viver uma vida santa, uma vida em paz, nós precisamos ter cuidado para não cair da graça. E segundo, o que pode fazer a gente cair da graça é guardar a amargura, o rancor, que pode brotar no coração e pode contaminar não somente a sua vida espiritual, mas quem está perto de você.
quando você guarda a raiz de amargura, quando você tem rancor, ressentimento, ódio por alguém, se comenta com alguém, o outro crente já se envolveu com você, daqui a pouco você está contaminando quem está ali perto. Isso pode causar o que Paulo disse, cair da graça. Aí ele continua, né? Eu vou correr por causa do tempo. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Essas referências estão em Gênesis capítulo 25, versículo 29 a 34, capítulo 27, versículo 30, depois capítulo 26, versículo 35 e capítulo 28, versículo de número 9. O que é que o escritor dos Hebreus está dizendo? A atitude que devemos ter diante da dificuldade, no versículo 15, é permanecer na graça, parte A, a parte B do versículo 15, é prevenir contra a raiz de amargura, e aqui o que ele está dizendo é cuidar dos valores espirituais e os privilégios espirituais que nos foi dado por Deus. Valorize isto aqui, valorize as bênçãos espirituais, dê importância a elas, não seja como Esaú. Esaú chegou e viu lá, ele estava cansado, seu irmão estava fazendo sopa, e ele fez o quê? Eu vendo minha primogenitura. Não era o fato de unicamente vender a primogenitura. O problema de Esaú é que ele menosprezou uma promessa. O Messias passaria pela genealogia de Esaú. Esaú menosprezou a linhagem do Messias, ele rejeitou os privilégios. Se ele era primogênito, a bênção passaria por ele, mas ele rejeitou. Uma vez que ele rejeitou, ele chegou à conclusão que não tinha mais solução. Ele chorou, mas não teve arrependimento genuíno no seu coração. Foi choro de ressentimento, choro de ódio, raiva de Jacó. Eu ainda mato meu irmão, ele me roubou a primogenitura, ele roubou as minhas bênçãos, eu vou matá-lo. Foi isso que Esaú fez. E o escritor hebreu já está exortando aos cristãos a que isso não permaneça ou não seja, não aconteça na vida de ninguém. Por isso ele disse, porque bem sabeis que querendo ele ainda, depois herdar a bênção, foi rejeitado. Não tinha mais solução, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Agora, dos versículos de número 18 ao 24, e eu vou ler aqui com os irmãos, e eu rapidamente explicarei. Diz assim, Hebreus 12, 18 ao 24, porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falassem mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Aqui é o contraste para motivar os cristãos a não voltarem ao judaísmo, contraste entre o que foi dado na lei, no período da lei, e o que foi dado no período da graça.
Quando Deus dá a Moisés as tábuas da aliança no Monte Sinai, as referências a Êxodo capítulo 19, versículo 9 ao 25, capítulo 20, versículo 18 ao 21, Deuteronômio capítulo 4, versículo 20 e versículo 24, capítulo 5, versículo 22 a 27, eu só estou correndo por causa do tempo, irmãos. Quando Moisés sobe ao monte, o monte começou a fumegar, era muito barulho, era som de trombetas, raios que desciam do céu, o monte estava abalando, barulho, Deus falava de forma audível, o povo teve medo, irmãos. O povo disse: agora nós vamos perecer, Moisés. Diga a Deus que não fale conosco, porque nós não aguentaremos a voz deste Deus. Moisés disse: Senhor, o povo não quer ouvir o Senhor fala comigo e eu falo com eles. Moisés disse: era tão tremendo que estava ali no monte, a presença era tão reverente, era um poder tão grande, que Moisés disse: eu estou aqui tremendo de medo. Agora, quando veio o período da graça, foi diferente. Ninguém podia chegar no monte, nem tocar. Se um animal tocasse, era apedrejado. Mas com a nova aliança, com a vinda de Jesus Cristo, nós agora não chegamos somente perto do monte, e não é o monte Jerusalém, mas é o monte Sião, a Jerusalém celeste. Quando ele morreu e ressuscitou, as portas, as cortinas do céu se abriram. O escritor aos Hebreus está dizendo que nós agora não entramos na presença de Deus como no Monte Sinai, agora nós entramos diretamente ao trono da graça, porque as portas se abriram e pela fé, com ousadia, eu posso chegar. Você pode dar um glória a Deus nesta noite, porque o negócio é melhor, o negócio agora é bem melhor. Antigamente o povo ficava com medo, dizia: essa voz é tremenda, não posso ouvir. Agora a gente pode dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que voz boa, como é bom poder te ouvir, Senhor, como é bom poder estar na tua presença. Aí o crente vai, se ajoelha, ele se une à assembleia dos milhares que já estão lá, pela fé, os anjos, ele vai se unindo ao trono de Deus, o trono se abre e ele é achado em graça, e Deus ajuda no tempo oportuno. Por isso ele diz aqui que é melhor no período da graça. Só que tem um detalhe, aí ele conclui, dizendo que o sangue de Jesus Cristo foi melhor do que o de Abel, porque o de Abel clamava o quê? Clamava vingança, mas o sangue de Jesus clama por quê? Perdão, reconciliação, remissão, restauração. Nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, ele exorta dizendo: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Ora, irmãos, dê uma olhadinha entre os heróis da fé e veja se você encontra a geração do deserto. Você não encontra. Todos os heróis da fé, você não encontra a geração do deserto. E eu digo mais: 3 gerações que mais viram milagres e foram as mais incrédulas. Primeiro, geração do deserto. Eles viram milagres extraordinários, irmãos. Viram o mar se abrir, viram o maná do céu descer, viram as codornizes, viram a água sair da rocha. Foram os mais incrédulos e não faz parte da lista dos heróis da fé. A segunda geração, que foi a geração mais incrédula e viram mais milagre, foi a geração de Elias e Eliseu. Eles viram milagres extraordinários, o profeta orando e Deus mandando fogo do céu para estar ali. Mas o profeta teve que dizer: até quando cocheareis entre 2 senhores? Se o Senhor é Deus, segui. Se Baal é Deus, segui. Quando teve que descer fogo do céu para o povo clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E a terceira geração foi a geração de Jesus. Viram o próprio verbo encarnado, milagre de Deus, mas foram incrédulos.
Por isso o escritor aos Hebreus disse: se eles rejeitaram, se para eles não houve, pelo fato deles rejeitarem, perdão, imagina nós. Eles rejeitaram. Rejeitaram a Moisés com toda a lei de Deus. E ele diz no versículo de número 26, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, no monte o monte abalou, foi a terra que abalou, mas agora não é a terra que vai abalar. Se não tivermos cuidado, vai abalar a terra e vai abalar o céu. Anunciou dizendo, ainda uma vez, comoverei não só a terra, mas também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. O escritor aos Hebreus está dizendo que nós agora fazemos parte de um reino. É um novo reino, é uma nova aliança. A antiga aliança foi abalada somente a terra, mas nessa nova aliança vai ser abalada a terra e o céu. Sabe só quem vai sobrar? Quem estiver firme, quem estiver fortalecido. Quem estiver meio, não vai conseguir não, porque o abalo nessa terra, aí depois os irmãos lê, Apocalipse capítulo 6, versículo capítulo 21, Mateus capítulo 24, que Deus vai fazer com essa terra, irmão? Sabe o que é que vai permanecer? É somente o reino dele, mas ele vai abalar tudo, vai abalar tudo. Quem vive uma vida dicotômica, não é? Agrada a Deus e agrada ao mundo, não vai conseguir, não, porque a trombeta vai tocar, só vai permanecer o reino inamovível. Aí ele diz no versículo de número 28, porque, pelo que tendo recebido um reino que é inamovível, que não pode ser abalado, aí o que é que você precisa fazer? Retenhamos a graça, segura na graça de Cristo, para que sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Se segura em Cristo. O que é que motiva você se segurar em Cristo? Não se esqueça, Deus é fogo consumidor. Não se esqueça. Não brinque com Deus, porque Deus é fogo consumidor. Nadab e Abiú foi brincar com Deus, todos os dois ficaram torrados lá. Não brinque com Deus. Não brinque de ser crente. Mas se segure nas promessas dele, fica firme na fé, se sustenta na graça, não olhe para a graça barata, mas olhe para a graça que muda a vida, que transforma a vida, olha para a graça que ajuda a vencer o pecado, olha para a graça que triunfa sobre o mundo, olhe para a graça que levanta a bandeira da vitória, olha para a graça que faz você subir para o céu, olhe para essa graça. Você pode levantar a mão e dar um glória a Jesus nesta noite. Que Deus nos ajude em nome de Jesus.